Tudo bom? Boa tarde! Eita, meu fone tá errado, gente. Só um minutinho. Deixa eu arrumar aqui. É ruim quando ele fica assim, sabe? Pronto. E Lúcia, tudo bem, minha querida? Fê, tudo bom, meu bem? Já te chamo, tá? Como é que vocês estão, meninas? Pois é, à tarde também, é de manhã, é de tarde, né, ô Lúcia? É de noite, é tudo. Aqui é toda hora tem um flash aqui. Cada mergulho aqui é um flash. Que bom, né, gente? Bom a gente estar em movimento. É bom quando a vida da gente está em movimento e principalmente movimento direcionado, né? Vou chamar a Fê aqui já pra gente poder começar. Gente, que delícia almoçando e ouvindo. Ai, o que você tá comendo, hein? Me deu até saudade agora das coisas aí do norte. Oi, Olá, Fê, boa tarde, gente. tudo Oi, bom? Só um minutinho que eu vou colocar o fone aqui direitinho. Peraí. Só um minuto. Tá me ouvindo? sim, bem, Ótimo, ótimo. Deixa eu me organizar aqui. Eu tava terminando uma reunião, por isso que eu tô assim meio abafada. Mas a vida é assim, né? não é? Movimento direcionado sempre. Lúcia, o que você tá comendo de bom aí? Fala pra mim, tá? Escreve aí o que você tá comendo de gostoso. A Lúcia é do norte, ela é de Rondônia, Fernanda. Prazer, Lúcia. Ela é lá de Porto Velho, onde eu morei. E aí, como é que você Legal. está, Fê? Tudo em paz, Paty. Ai, que Graças a bom. Deus. E você? E Também, graças você? a Deus. Aqui tá calor, né? Aí também, né? Pelo visto, aí sempre é calor, né? Aqui é. Oh, que tempo maravilhoso. Esse Com Nordeste certeza, lindo. com certeza. Aqui agora tá calor, tá esquentando um pouco. A Lúcia também lá no norte também é sempre quente. Mas e aí, hoje nós vamos conversar sobre os vilões do relacionamento. Já vieram perguntar pra mim quais seriam esses vilões, tá? São quatro padrões. Sim. São quatro padrões de comunicação destrutivos. Então, hoje E a olha, gente. é muito interessante quando a gente trabalha a questão da comunicação, porque essa semana a gente está, hoje em especial, nós estamos trabalhando na nossa mentoria de saúde também, a questão da comunicação, mas num viés mais voltado para quê? Porque nós trabalhamos temperamentos e agora a gente está trabalhando a questão da comunicação no temperamento, porque como é saúde e mente, a gente precisa realmente estar atento a essa situação de que a gente precisa de um equilíbrio de uma forma geral, né, Fê? E esses padrões, eu peguei e aprendi isso com John Gottman. Ele é uma Uhum. referência na parte de relacionamento amoroso, é um psicólogo e pesquisador. Já está nessa Legal. estrada faz muito tempo. Ele chamou esses vilões dos cavaleiros do Apocalipse, os quatro cavaleiros do Hum, Apocalipse, que é a metáfora do fim dos tempos do Novo Testamento, que é conquista, morte, guerra, fome. Então, aham, existem nos relacionamentos esses quatro padrões, esses quatro cavaleiros. E quando a sim. gente aprende quais são, porque muitas vezes eles estão rodando no automático, e a gente nem está vendo que está minando dia após dia o relacionamento por esse padrão, que tá rodando, mas está no automático. Quando a gente Sim. aprende quais são, e aí a gente troca esse padrão. Primeiro eu identifico, depois eu troco por um padrão construtivo, que É são. como que a gente faz também com algumas emoções, né? Quando a gente trabalha a parte da emoção também, eu identifico a minha emoção, mas eu não posso ignorá-la. Eu vou ressignificá-la para que ela seja realmente potencializada. E, às vezes, algumas situações dessa emoção neutralizadas também, né? Porque, por exemplo, Sim, a raiva. Às vezes a gente cresce achando que existem emoções bonitas e emoções feias, emoções boas e emoções ruins. Mas, por exemplo, a raiva, ela é uma emoção que te impulsiona. Só que você precisa, né, não é nem administrá-la, você precisa tomar consciência dela e ressignificá-la. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, as pessoas que são atletas, quando eles terminam, que eles têm alguma conquista, qual é o movimento deles? É o movimento da raiva, né? Aquele movimento que o corpo faz quando está com raiva. Mas é porque eles canalizaram para ter força impulsionadora para vencer um obstáculo.
porque ela está juntando o seu, e aí vem ela vai reagir. Opa. Voltou, Paty? Voltou. Voltou. Estava falando da raiva. Quando a gente entende que não tem essa de positivo ou negativo, você tem que saber usar a raiva. Porque imagina um cãozinho que está roendo o seu osso e vem o outro que quer pegar esse osso. Ele vai rosnar, ele vai defender. Esse é o impulso. O impulso da agressividade que a gente entende com raiva. Mas ali é uma defesa. A gente tem, toda hora a gente vai ter que defender o nosso osso de algum jeito, né, Paty? Nosso osso profissional. Exatamente. Quando a gente aprende a usar esse impulso, entender o que a raiva está falando, na verdade, às vezes ela está falando para você pôr limites, para você se movimentar, para você agir. E aí a gente, às vezes, só categoriza a raiva como negativo mesmo. Exatamente. Não. Mas então, Fê, vamos lá. Bora que eu tô curiosa aí com relação a esses cavaleiros. Dos vilões. Tá? Os 4 cavaleiros. O primeiro cavaleiro é o cavaleiro crítico. Paty, vamos ver se você... O cavaleiro crítico. A crítica, esse padrão, é aquele que a gente aponta o dedo e fala, olha, você é um egoísta. Você é um inútil. Porque eu estou sempre falando sobre a pessoa. A crítica, ela é destrutiva porque ela atinge a pessoa no seu eu, na sua personalidade, na sua identidade. Porque na hora que eu falo, você é um egoísta, você só pensa em você é um egoísta, eu rotulei essa pessoa. Eu levei o egoísmo para algo da personalidade. E pode ter acontecido dela ter sido egoísta diante de uma situação, um comportamento. Não é que ela seja 100% do tempo egoísta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a crítica, porque a crítica é um ataque... Só um pouquinho, Fê. Eu vou só virar a câmera, você pode continuar falando, porque eu esqueci de prender meu cachorro. E aí eu não deixo eu fazer a live, entendeu? Então eu vou virar aqui, mas eu já volto. A crítica, gente, ela é como se fosse um ataque. Eu vi que a Marta entrou, a Cláudia. Gente, sejam muito bem-vindos, Martinha, a minha amiga querida. A crítica é um ataque à personalidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é isso, a gente rotula. E não dá para esperar nada saudável depois da crítica, porque a crítica é entendida como um ataque. E quem se sente e quem recebe esse ataque, ele vai contra-atacar. Ou ele vai se justificar, ou ele vai se explicar. Não dá para esperar nada de produtivo depois da raiva. Tá, mas e aí, Fernanda, o que eu faço? Deu certo, Paty? Deu. Não, ele é assim, falou live, ele aparece. Ligou a câmera, ele aparece. É impressionante. O pessoal que me segue já está até acostumado com o Rantaro. Diz que ele é o bônus aqui da história, entendeu? Meu cachorro é uma piada, cara. Ele é uma piada. Aí a gente está falando do crítico. Estava falando desse ataque à pessoa. Como é que a gente faz, então? A gente reclama. Mas a gente reclama do jeito certo, gente. Porque a reclamação, diferente da crítica, ela aponta para o comportamento, para o fato, o que aconteceu. E aí, a gente vai lembrar de um outro encontro que a gente já teve, da comunicação não violenta. Sim. Que é sobre o fato, olha, sobre aquele prato que você não tirou da mesa depois da refeição, aquela roupa que você deixou no chão. A toalha molhada. A toalha molhada em cima da cama. A cama. Uhum. É aquele comportamento. A toalha em cima da cama, não tem discussão. Aquilo aconteceu, aquilo é um fato. Olha, sobre a toalha em cima da cama, eu queria que você pegasse a toalha, porque isso para mim é importante. E eu gosto da casa organizada. E quando a toalha fica na cama, apesar da gente já ter conversado sobre isso, eu fico mal, porque para mim é importante a casa organizada. Não tem problema falar a emoção, como a Patrícia falou. Tá com raiva, pode falar. Tá com medo, tá com receio, tá insegura.
porque isso conecta, a emoção conecta a gente. Não tem, a gente não manda na emoção do outro e a gente tem que entender a nossa emoção, tem que tirar esse estigma. Tá com a emoção? Fala. E aí você fala o que você precisa. Olha, eu preciso da casa organizada. Eu fico bem. Para mim é importante que a casa esteja organizada. Dá pra gente... E como isso é importante, né, Fê? Assim, volta na questão do autoconhecimento. Porque às vezes a gente não conhece nem a nossa emoção. E aí às vezes a gente fica assim, ai, tô sentindo um negócio aqui, sabe? Não sei, uma coisa. A gente não sabe nem nomear o que a gente está sentindo. Ou, às vezes, a gente pega cliente, você deve pegar também, principalmente você que é coach de relacionamento, né? Chega alguém e fala assim, não, mas fulano me irrita quando faz determinada coisa, tá? Mas o que no comportamento dele ou dela que te irrita? Ah, me irrita, porque onde já se viu fazer, não, isso é julgamento. O que te irrita? A pessoa não sabe nem nomear, porque ela tá tão misturada na emoção dela que ela não consegue discernir o que de fato irrita, como você deu muito bem o exemplo da toalha. Então, não, a toalha me irrita, mas me irrita porque eu gosto da casa organizada. Isso me tira do eixo, isso não me faz funcionar bem, eu funciono melhor dessa forma. Mas não, a gente fica assim, nossa, fulano me deixa irritada. Por quê? Aí a gente já fala assim, ó, é toalha em cima da cama, é tampa do vaso que não baixa, é sapato que... Aí você já começa a nomear só o crítico da pessoa, né? E aí também não funciona, porque você tem que apontar... Outra coisa, por exemplo, quando o crítico está sempre começando com você, então você fala, ei, você nunca pensa nos outros, você nunca pensa no quanto o seu comportamento afeta os outros, e você também nunca pensa em mim, você é um egoísta, olha a diferença. Quando você não ligou avisando que você estava atrasado, eu fiquei preocupada, porque eu tenho necessidade, se a gente combinou que você estaria aqui tal hora, eu fico preocupada se você não chega. Então, eu tenho necessidade que você ligue para mim, me avise. Porque, no fundo, gente, pode ter acontecido tanta coisa que você tem que saber o que está apertando esse botão. Exatamente. Como a Patrícia falou, me irrita. Mas irrita o quê? Se você não está entendendo qual que é o comportamento exato que aperta o seu botão vermelho, você não tem nem como falar e nem se posicionar para outra pessoa. Exatamente. E não resolve, gente, é pior, porque aí a gente começa a desencadear outras coisas, sabe por quê? Durante o nosso dia, acontecem inúmeros fatores que mexem com o nosso equilíbrio. E aí, quando a gente volta para casa, que a gente entende que baixou a guarda, tudo vem com a gente. Vai vir tudo junto com você. E se você não tem clareza de como você funciona, você às vezes está brigando pela toalha, mas você também está respondendo ali pelo cafezinho que foi mal servido, ou de repente pelaquela cortada no trânsito que te incomodou. E aí fica aquela mistura de emoções, e aí os relacionamentos, escorrem pelas mãos. Isso mesmo. E aí, se a gente for pensar, esse crítico, se não for olhado, porque essas coisas, por exemplo, se eu sou uma pessoa que para mim é importante ter organização, aí tem aperta vários botãozinhos, desde o começo da manhã até a noite. Chega uma hora que você vai potencializar essa crítica, que você já tá com toda essa carga. O seu crítico sobe em intensidade, sobe em frequência. Aí pode acionar o segundo cavaleiro, o segundo vilão, que é o vilão do desprezo. Esse é um cavaleiro super danoso, e o John Gottman, na pesquisa dele, ele descobriu que o desprezo, ele prediz o divórcio. No relacionamento amoroso, quanto mais essa atitude de desprezo, era fatal seguir um tempo e o casal se divorciar. O que é esse desprezo? É imitar, zombar, ser sarcástico, ser cínico, bufar, revirar o olho, sabe? Caramba, é isso. Nomes que são depreciativos, que zoam, que gozam, fica tirando uma com o outro. Isso é o desprezo. Esse humor ácido que vai corroendo.
E sabe o que está por trás do desprezo? Quando a gente tem essa atitude de desprezo com o outro, a gente está se colocando acima do outro. Eu faço desprezo, eu estou acima, eu sou superior e o outro é errado, é o inferior. É isso que está por trás, um baita de um julgamento, como se a gente fosse o certo, quando a gente fosse superior e o cara ali é um nada. E aí a emoção base por trás do comportamento que despreza é o nojo, que é repulsa. E é por isso que pensa na nossa emoção, por exemplo, quando a gente sente nojo, você cheirou uma comida, ela te trouxe nojo, o que você faz? Você afasta. Se afasta. E aí você afasta. Se afasta a ponto de você jogar essa comida fora, a ponto de você não querer voltar mais nela. Só que, por exemplo, a Fê está trazendo aqui para um relacionamento amoroso. Mas pensa num relacionamento familiar. Isso aqui, gente, são os vilões dos relacionamentos. Se isso acontece, por exemplo, entre um irmão e outro, porque pode acontecer, né? Às vezes de um pai com filho, de um filho com pai, de um irmão com outro, de um primo, de um tio, de alguém próximo. E aí, como é que você faz? Você não pode simplesmente jogar fora. E aí entra na quebra realmente da conexão dessa família, né? Por uma questão, às vezes, de falta de autoconsciência. De buscar o que a Fê já falou aqui, por exemplo, da comunicação, que é o diálogo, em sentar, o que tanto incomoda em você dentro do meu comportamento, como que a gente pode fazer para ficar bom para todo mundo, que não fique excelente para um e péssimo para o outro, onde que eu posso ceder, onde que você também pode ceder, porque relacionamento, gente, é um caminho de mão dupla. Não dá para a gente querer sempre ser o sol, na verdade a gente nunca é o sol. E muitas das vezes as quebras que existem no relacionamento é quando há aquela questão de que tem que manter a sua única opinião. E foi o que a Fê acabou de colocar, a questão da autoridade. Então eu desprezo algo porque eu estou acima. Em relação, não dá para você fazer uma relação onde existe essa hierarquia. Ela precisa realmente ser circular, né? E principalmente na relação amorosa. Porque a gente está falando de dois adultos iguais. A gente não está lidando com um superior, o correto, e o outro inferior, abaixo. A gente tem que prestar muita atenção. É por isso que a gente precisa aprender. Eu separei alguns exemplos aqui, Paty. Por exemplo, do desprezo. O marido chega e aí já vai para o sofá descansar. E aí ele fala, eu estou cansado. Cheguei e estou cansado do trabalho. E aí um padrão de desprezo seria, você está cansado? Jura? Eu fiquei aqui o dia inteiro com essas crianças, correndo que nem uma louca, fazendo a casa funcionar. Aí você chega, se senta aí no sofá e pega o seu videogame e esquece do mundo. Eu estou lidando com uma criança, eu tenho que cuidar de mais uma criança. E aí a gente vê se colocando com o padrão do desprezo, que às vezes acontece de novo. Isso pode ter sido repetido tantas vezes que virou automático. E você não percebe mais. E aí você está sempre lidando com alguém que, nesse caso, eu reduzi o cara para uma criança. E o cara é um adulto como eu. A hora que eu coloco o outro como criança, espera que esse cara aqui vai operar como uma criança, vai reagir como uma criança, porque a gente tem que lidar com um igual. Sim. Isso. Existem os papéis, né? A Lúcia está se identificando aqui pelas carinhas que ela colocou aí, ó. Ela já até disse, live ótima, né? Que ela me julguem, né, Lúcia? Quem nunca, gente? E aqui, assim, a gente não tá para pôr uma sentença, não. A gente tá para trazer luz, consciência, entendeu? Porque quando a gente traz para o consciente, a gente realmente resolve. E tudo passa pela nossa autopercepção. Por isso que eu gosto muito do exemplo de que a gente não é o sol. Porque às vezes a gente acha que tudo gira ao nosso redor, né? E não. A gente precisa entender que a gente também erra. Então, quantas vezes a gente também não faz isso, ou o contrário, faz isso com o filho, né? A gente fala assim, mas fulano não cresce, mas a gente mesmo não deixa. Porque a gente sempre entra numa situação onde ele não é nada, onde ele é pequeno, eu que mando, as coisas são do meu jeito. Então, relacionamento
ele é realmente a chave das boas relações e do equilíbrio com relação, aliás, a chave das boas relações e do equilíbrio no relacionamento é o autoconhecimento. Vocês vão sempre ouvir isso aqui na nossa live. Direto, porque né, Paty? Eu preciso entender como eu funciono, porque quando eu entendo como eu funciono, eu me torno empática. E a gente tem os 4, você marcou muito bem. A gente repete esses 4 padrões, mas aqui a gente está trazendo, a gente trouxe esses padrões para a gente conhecer o que a gente mais faz. Porque esse vai ser o mais danoso. E a hora que eu identifico o que eu mais faço, eu coloco minha energia nesse. Para eu trocar esse padrão, começar por esse que é mais danoso. Porque o desprezo, gente, ele vai sendo realimentado porque eu só vejo, o meu filtro está ativado só para ver o que não está funcionando, só para ver o erro do outro, o comportamento. A gente tem esse filtro. Quando a gente quando eu só estou realimentando esses pensamentos negativos, eu só vejo as coisas ruins, é isso que eu vou ver. E aí o desprezo vai aumentando. Por quê? Porque só está rodando pensamento negativo. Aí eu só vejo o erro, a falta, o problema, o que não faz. E aí você só vê mais do negativo. Você vai ficar cego para um acerto do seu parceiro ou da sua parceira. Exatamente. Por isso que a gente tem que trocar esse filtro. Isso, porque assim, o cérebro ele funciona por cascata associativa. Então, se a gente liga uma chavinha para ver só as coisas boas daquela pessoa, a gente vai buscar essa cascata associativa positiva. E se a gente não for fazer isso, a gente vai buscar uma cascata associativa negativa, porque são sinapses. Ele vai buscando ali quais as relações que existem dentro daquela premissa, e a sua premissa é de que aquela pessoa é uma inválida, ela não te ajuda em nada, ela é uma folgada, ela não cresce e tal, e aí ele vai cada vez buscar mais. Então, assim, dentro de 10 comportamentos que essa pessoa teve, 8 comportamentos foram maduros. Você vai fixar nos 2 que são imaturos. Porque é isso que você está buscando, a sua cascata já foi acionada para isso. Lúcia, você e todo mundo, viu? Porque isso a gente percebe, agora que a gente está aprendendo, eu me pego, Paty, às vezes falando, opa, o crítico, opa, o desprezo. Aí na hora eu já pontuo. Olha, não foi correto o jeito que eu te falei. Sobre isso, na verdade, eu preciso corrigir isso aqui. Sobre esse fato, eu estou sentindo isso, tenho essa necessidade. Quando eu percebo, eu volto. Porque ainda eu não cheguei no meu padrão, depois eu conto o meu padrão, que é lá o último. Vamos seguir o terceiro cavaleiro. Então, a gente passou pelo crítico, pelo desprezo. O terceiro cavaleiro, olha é o da defensiva. Cavaleiro da defensiva, ele é uma resposta ao primeiro cavaleiro, o cavaleiro do crítico. O crítico não ataca, o defensivo, que tem o padrão defensivo, se protege. Ou ele vai contra-atacar, ou ele vai se justificar, se explicar, se justificar. Olha lá, a Lúcia já está agindo, a Lúcia é de atitude, entendeu? Já pediu perdão para o esposo. Muito bem, tá perdoada, né, esposo? Muito bem. E ele também tá vendo, então olha só como é que esse casal vai crescer, tá vendo? Ai, que legal. Muito legal mesmo. Isso é ótimo, já dá para aplicar hoje. O que é esse padrão da defensiva? Então, quando a pessoa que recebe o ataque do crítico, esse padrão é o da autodefesa. É mais ou menos assim, ó. Imagina que num café da manhã, o marido fala, eu vou ligar para o nosso casal de amigos falando que a gente vai no jantar, tá bom? Ah, tá bom. Aí volta do trabalho e aí a esposa pergunta, querido, você ligou para a Cris e para o Rafa para avisar que a gente vai no jantar? Ele, olha, eu não liguei, eu não liguei. Você sabia que eu tinha um dia super agitado, por que você não ligou? Aí você percebe o que a gente fez? A gente se defendeu, mas a gente reverteu. A gente pôs a culpa no outro. Então, eu me defendi. Não, eu não liguei. Mas é porque o meu dia estava muito atarefado. E você sabia que o meu dia estava caótico. Por que você não ligou? Então,
eu não só me defendi, como eu joguei a culpa no outro. Sim. E isso é destrutivo também, porque eu não assumo a minha responsabilidade. Eu sabia da minha agenda não foi um flash, uma descoberta. A gente sabe mais ou menos como vai ser o dia. Se você sabe, está prevendo que não vai dar para ligar, peça para o outro, não combine. Se você falou, estava sendo esperado que você fizesse isso. E aí não pode reverter a culpa para o outro. Uma saída para isso era simplesmente falar, puxa, eu esqueci. Deixa eu ligar agora, porque era minha responsabilidade, né? Então, olha, eu esqueci. Deixa eu pegar o telefone agora e avisar que a gente vai. Pronto, você não jogou a bomba no colo do outro. De uma certa maneira, quando você tenta reverter para o outro, você está, tipo, dizendo que o outro é desatento. Ele não presta atenção na sua agenda, por exemplo, e que ele podia ter feito isso com você, mas espera lá, você se comprometeu a fazer. Então, cada um com a sua responsabilidade. Na defensiva, você assume que o erro, a falha existiu e corrige. Fê, agora você falando aí, me lembrei da semana passada que a gente está trabalhando o tema motivação, sabe? Na live das 8. E aí, antes da gente entrar realmente na motivação como combustível, eu fiz uma análise aqui com a audiência das pedras que a gente carrega na nossa mochila que impedem a gente de ter velocidade. E a gente conversou sobre a culpa. Então, nessa questão da defensiva, tem muito jogar a culpa ou buscar culpados, né? Porque assim, não fez, gente, e aí? Vida que segue, como é que nós vamos fazer agora? Porque eu não consegui fazer. Mas a vida é agora, é daqui para frente. Não adianta eu ficar me martirizando por algo que eu não fiz. Não fiz, errei, vou aprender, vou seguir em frente. Mas e agora? Como é que nós vamos fazer? Você acha que vale a pena a gente ligar ou vamos direto, vamos encarar? E aí o casal decide, os dois decidem a partir dali. E não ficar ali buscando o culpado como um joguete, né? Porque isso não resolve. A gente tem que pensar e prospectar realmente. Olha lá, o teste de temperamento está ajudando muito seu esposo. Olha, excelente! Pois é, tá vendo? Quando o autoconhecimento, eu falo, gente, autoconhecimento é uma chave que a gente abre por dentro e que facilita a gente, a olhar também as pessoas que estão à volta de nós. Né? Então, o autoconhecimento é isso. E aí, voltando só para a gente fechar a questão da culpa, né? Essa questão da culpa, ela torna tudo tão pesado, porque mesmo que esse casal depois saia, já vai estar aquela rusga daquele mal-estar, porque um deixou de fazer uma ligação. Eu falo também que a culpa é inútil, né, Tati? Porque a culpa não transforma, é inútil. Então, assume a responsabilidade. Teve a falta, teve o erro. Gente, aconteceu. Deixa eu resolver. Porque a gente se perguntar qual é a parte que me cabe. Não era a minha parte ligar? Então deixa eu cumprir a minha parte. Lembrando que no relacionamento, estou falando do relacionamento amoroso, mas são dois adultos. Os dois têm responsabilidade, os dois têm a sua parte da responsabilidade. Você me fez lembrar agora uma situação, porque como você falou, todos nós temos os 4, né? Em alguns momentos eles imperam, né? E aí você me fez lembrar de uma situação, tipo assim, quando um dos dois não tá afim de briga, né? Tipo, nossa, eu esqueci mesmo. Não, mas espera aí só um pouquinho, eu já vou ligar aqui. Aí o outro fica assim, porque ele queria aquela briga, né? E isso acontece também. Ele queria aquela briga, tipo assim, nossa, mas como assim? Você já resolveu? A gente não vai nem discutir? Porque, às vezes, quando um dos dois, eu costumo dizer isso, gente, num relacionamento, embora tenhamos dois adultos, em alguns momentos, emocionalmente, um está mais adulto do que o outro. Então, o mais adulto da relação, naquela hora, cede. Mesmo que depois vocês voltem nesse assunto e conversem. Olha, fulano, você viu, você esqueceu de ligar para Beltrano. Da próxima vez, pronto, aprendeu com aquilo. Mas um outro momento, onde vocês já estejam conversando numa situação mais amigável, para isso não virar aquela bendita pedra que a gente carrega na mochila. E fica uma pedra pesadíssima. Porque desse padrão da defensiva, se o outro retorna, porque, não liguei, por que você não ligou? Se a outra pessoa escala isso, pronto, aí vira uma guerra mesmo. Isso. Escala... Que quebra, né?
E vamos seguir para o próximo. E aí, gente, vocês estão se identificando? Alguém já identificou o seu principal? Que a gente vai para o quarto cavaleiro agora. Quarto cavaleiro. O cavaleiro da retirada. Eita, vamos ver esse. Que bendito cavaleiro é esse? É aquele padrão da pessoa que está lá no conflito ou no diálogo mais acalorado. Essa pessoa, ela está tão sobrecarregada psicologicamente, está tão no limite, que ela se retira. Ou ela se desliga, não responde, sai, acaba a interação, acaba ali. Porque ela estava... Deleta. Ou ela se retira, ela se esquiva, ela vai buscar alguma coisa para se envolver, só para não ouvir mais, para sair daquela situação, porque isso é um sinal de que ela já está no limite. Esse cavaleiro da retirada, ele pode ser uma resposta do segundo cavaleiro do desprezo, que já foi se acumulando há tempos, também com o cavaleiro do crítico. Aí chega uma situação que a pessoa não tem mais estrutura emocional para lidar com aquela situação. E para ela não explodir, né, ela desiste, né? Ela desiste, ela sai, ela se retira. E aí o outro fica, como assim? Você não vai falar nada? Porque a pessoa pode ter ficado muda. E aí você não vai falar nada, a pessoa não fala. Ou ela pega e sai. Ou ela vai fazer coisa que fingindo que está ocupado, por exemplo. Ou vai se distrair. E simplesmente desliga. Esse é o padrão da retirada. E exige, hoje em dia, né, eu estava lendo um artigo, é antigo isso já, tá? E aí no artigo, por isso que eu falei a questão do deleta, porque ele fazia uma analogia com relação à questão de que hoje em dia, os jovens, eles não... Nós, por exemplo, né, quando a gente brigava com um colega da rua, a gente tinha que passar na frente da calçada deles, ou a mãe dele ia na nossa casa, e aí a gente ia ter que encontrar com ele. Então a gente ia ter que resolver aquela situação de alguma forma, né? Antigamente era assim. Hoje em dia, não. Porque você simplesmente deleta a pessoa das suas redes sociais, você bloqueia a pessoa daquilo, e isso vai gerando um comportamento da retirada. Isso reforça esse comportamento da relação da retirada que a gente faz. Né? Você vê no Facebook, por exemplo, você vai lá e coloca a pessoa no soneca. A pessoa começa a postar muita coisa, você vai lá, não quero conviver com essa pessoa. Aí você deixa no soneca. No Instagram, você vai lá e silencia as notificações dela. Mas e na vida real, como é que você faz isso? Você vai deixar seu marido no soneca? Você vai pegar seu filho e vai colocar seu filho lá no silenciado? Não, gente. E é nisso que está o grande manejo, e eu acho que até a beleza do desenvolvimento humano. Quando a gente começa a ter essa maturidade emocional para lidar com essas relações no campo afetivo. Não afetivo meloso, mas no afetivo de que me afeta e eu quero resolver isso com você. Eu não quero ficar assim. Eu quero resolver porque você é importante para mim. Perfeito. Né? E a gente tem que lembrar, mais uma vez, isso pode ter sido um padrão que a gente veio repetindo, em algum momento serviu, mas eu aprendi esse padrão. E esse da retirada era muito eu, no início do meu relacionamento, do meu casamento, foi muito difícil, porque o meu temperamento já é ser evitativo, o meu temperamento é o fleumático, já evita confronto para pegar e manter a harmonia. Isso. Patrícia, eu simplesmente não conseguia falar. E eu não falava, e o meu marido, você não vai falar nada? Eu não conseguia falar, não conseguia expor as minhas necessidades, as minhas emoções. Muitas vezes eu saía e ficava nesse padrão de retirada por dias. E hoje eu percebo que vira e mexe, se eu não... algumas vezes eu trago esse padrão de novo, mas aí eu me ligo. Opa, você já está consciente. Opa, não é esse padrão. Eu escolho não ter esse padrão. Eu escolho um padrão saudável de relacionamento. Essa é a palavra, gente. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente escolhe.
E aí você vai escolher 100% das vezes? Não, porque tem hora que a emoção é mais forte e você não controla. Aí você grita, aí você perde a estribeira. É normal, tá? Porque não é porque você tem autoconhecimento que você vai ser Madre Teresa de Calcutá. Até ela, tá? Todos nós temos os nossos rompantes, é natural isso. Só que você consegue escolher. Então você vai e escolhe. Porque assim, houve uma época da minha vida que eu era muito da retirada, tá? Porque eu sempre fui muito autossuficiente. Então, eu simplesmente descartava. E isso não é saudável. Até que uma vez eu percebi que tinha alguma coisa errada. Não, peraí, não pode ser assim. E aí a gente vai no processo de autoconhecimento e percebo, sempre que eu percebo que há esse movimento de retirada, eu falo, não, esse comportamento não serve mais. E aí a gente administra para buscar encontrar ali o meio do caminho. Porque por muito pouco, Fê, eu simplesmente quer, não quer, tá tudo bem. Quer, não quer, tá tudo bem. Quer, não quer, tem quem queira. Isso tudo é típica fala da retirada, entendeu? Que aí você parte para um outro caminho. Mas, na verdade, você ressignifica, porque as pessoas são importantes. E outra coisa, gente, hoje eu ouvi isso. A chave do nosso autodesenvolvimento está na outra pessoa. Então, por mais que eu me autoconheça, né, quando eu digo que o autoconhecimento é uma chave que abre por dentro, a chave que vai nos abrir está no outro. Porque nós somos como diamante, a gente só é lapidado com outro diamante. Não adianta eu saber tudo da teoria do desenvolvimento humano se eu não me relacionar. Não adianta de nada. Eu vou saber aqui, ó, no cognitivo. A gente se põe à prova diante do outro, porque eu comigo mesma sou uma maravilha. Mas e aí, diante do outro, com alguns comportamentos que apertam os meus botões? É isso aí. O conflito, a Paty falou muito bem, o conflito a gente vai gerenciar. Eu nem falo em resolver, porque você vai ter que saber lidar com os conflitos. E o conflito, como a Patrícia falou, se a gente pensar que conflito serve para eu crescer como mas também crescer como casal. Porque relacionamento é decisão diária. A gente escolhe amar. Então a gente tem que escolher padrões construtivos, padrões saudáveis. Porque agora que eu sei que esses 4 cavaleiros, esses 4 vilões são destrutivos, agora eu escolho ativar o antídoto, o remédio, que é o que a gente vai falar agora. E aí, gente, como é que tá fazendo sentido? Está fazendo sentido? Vamos para o primeiro antídoto, Paty? Vamos lá. Desse antídoto para o crítico. É a abordagem gentil, a abordagem suave. O que é isso? A gente vai sair dessa resposta ao ataque. A gente vai ter essa abordagem gentil, suave no início. Como que seria isso? Vai no fato. É a comunicação empática. Vai no fato, vai no comportamento que desagradou, o comportamento negativo, seja específico. Olha, ontem à noite, no jantar, quando você falou que eu era muito mimizenta, que eu era uma criança, nessa hora, eu senti raiva. Eu não gostei que você falou isso, porque eu tenho necessidade que a nossa relação seja de respeito, a nossa comunicação seja de respeito. Essa é a minha necessidade. Como que a gente chega nesse ponto? O meu pedido para você é que a gente tenha respeito ao falar um com o outro. Exatamente. Porque você não reagiu, você não contra-atacou. A abordagem suave, gentil vai no fato, olha os seus sentimentos, olha a sua necessidade e faz a negociação, o pedido. Ótimo. Muito boa. E a comunicação, ela é a chave, né, Fê? E assim, para isso, a gente precisa estar realmente emocionalmente equilibrado, porque a comunicação acontece primeiro no nosso pensamento. E pensamento é mente, é cérebro. Então, se eu não estou alinhada emocionalmente, as minhas emoções que acontecem no meu sistema límbico, elas bloqueiam. E é por isso que a gente ofende, é por isso que a gente magoa, é por isso que a gente grita.
porque afeta a nossa emoção. E emoção a gente não controla. Porque a emoção, ela vai vir, faz parte do nosso cérebro primitivo. Então, ela vai acontecer para nos defender. A gente só vai ver como? Sinais no corpo. Então, a gente vai percebendo que a gente vai esquentando, a gente vai percebendo que a nossa respiração vai ficando ofegante. E aí, a gente que já tem autoconhecimento busca algumas ferramentas para você sair daquele estado de perda ali da consciência para a sua função executiva funcionar naturalmente. E, novamente, é escolha. Você não vai comprar todas as batalhas do dia. Você vai entrar na batalha mais importante. Isso. Você vai pegar a conversa que precisa ser dita, a conversa que precisa ser feita. Vai pegar aquele bando de sujeirada que a gente coloca debaixo do tapete, a gente vai escolher o mais importante. Porque a gente não tem energia para lidar com tudo. Não dá para fazer a comunicação empática toda hora. Você vai escolher a batalha que é preciso ser jogada. Aquela que precisa... Não estou falando nem se ganha. Você tem que ter a conversa que precisa ser dita. É isso que aí. precisa ser resolvida. Ótimo. Segundo antídoto. O antídoto para o desprezo. Apreciação e respeito. O desprezo ele não era alimentado por esses pensamentos negativos e esse filtro essa cascata negativa, que a gente está sempre só olhando para as faltas, para os problemas. Eu vou trocar. Eu vou começar a olhar para pequenos gestos, porque as pequenas coisas importam muito num relacionamento. Os detalhes praticados dia a dia são muito importantes. Então, a gente vai valorizar um acerto do companheiro, a gente vai reconhecer, a gente vai buscar coisas até que pequenas pelas quais a gente é grato, a gente fica feliz, pelo que a gente tem carinho. A gente vai ressaltar isso, os acertos, a gente vai validar o que a pessoa faz de bom. Porque eu preciso quebrar essa cadeia de pensamento negativo. Isso, e como é que eu quebro? Eu volto, eu treino o meu olhar. Isso não vai estar automático. Você tem que, eu vou me forçar a cada atitude de desprezo. Você pode escolher, agora eu tive o desprezo, a postura do desprezo. Peraí, eu vou pegar 5 coisas positivas. Se obriga a procurar essas 5 coisas positivas. Porque você está treinando achar o positivo no parceiro, na relação. Você está a cascata, gente. Lembra que você está disparando a cascata, entendeu? Só que a sua cascata ela está condicionada a ser disparada para o negativo. Então você vai voltar e vai ressignificá-la, disparando a cascata associativa positiva. E aí, Fê, uma coisa que eu falo muito quando às vezes eu pego algum cliente que está vivendo uma situação também de relacionamento, no meio, né, mesmo trabalhando com carreira, sempre surge, né? Aí eu falo o seguinte, pensa quando você se apaixonou por fulano. Quando você se apaixonou, o que te encantava nessa pessoa naquela época? E aí a pessoa busca lá atrás, não, mas fulano mudou. Eu falei, não, ele não mudou. Ele pode ter ressignificado, algum comportamento sobrepôs isso, mas isso tá lá. E aí busca, então, essa paixão que você teve nesse primeiro momento, esse sentimento bom, dentro do que a pessoa faz hoje. Porque ele pode não levar café para você na cama, por exemplo. Mas ele, quando volta lá do trabalho, ele passou no mercado e fez sua compra. Né? E aí é uma coisa por outra. Positivo. Isso. Isso é uma abordagem excelente, que a gente resgata o que nos encantou. Porque a gente escolhe, de novo, gente, é no detalhe. E aí você escolher olhar o positivo. Então, para cada desprezo, busca 5 atitudes, comportamentos positivos do outro. Porque aí você quebra essa cascata negativa. E você vai ativando essa valorização do outro, o respeito. Porque aí você não está mais ruminando só coisa ruim. Você está treinando o seu olhar para coisas boas. Para comportamentos bons. Beleza. Próximo antídoto. O próximo é a defensiva.
Isso. A defensiva era aquele lado que eu me defendia e revertia a culpa para o outro. Olha o antídoto. Assumir a responsabilidade. É isso. Porque não era assumir o erro e assumir a responsabilidade? Assume que a falha ocorreu e faz a parte que te cabe. Exatamente. Resolve, parte, abraça a responsabilidade e resolva. Esse é o antídoto. Porque a defensiva, a gente se coloca no lugar da vítima. A gente está ali na posição de vítima inocente e a gente jogou a bomba no colo do outro. Exatamente. Não, vamos quebrar esse padrão e é se perguntar o que eu preciso fazer para resolver? Qual a parte que me cabe? É isso aí, porque isso está na sua mão. Isso está na sua mão. Qual é a parte que te cabe nesse latifúndio, né? Eu brinco muito aqui. Quem é você na fila do pão aí, minha filha? O que te cabe aí nessa história, né? Andrade está colocando assim, ó, muitas formas de demonstrar o amor. O respeito, exatamente. De repente a pessoa não é aquela mais que te dava perfume toda semana, mandava buquê de rosas, porque existe aquele momento da paixão, gente. E a paixão, ela tem um comportamento que é muito dela, né? Que é uma coisa mais eufórica, que você não aguenta, você pensa naquela pessoa o dia inteiro, você come, dorme, o tempo todo com aquela pessoa na sua cama. Depois isso acalma. E aí isso vai se transformando num amor respeitoso, num cuidado. E a gente precisa entender que isso também é amor. Como a Andrade falou, muitas formas de demonstrar o amor. Isso mesmo. A paixão, um dia a gente pode até falar sobre isso. Eu acho um tema bacana. É muito legal, porque lá na paixão é meio que um comportamento, como a Patrícia falou, você só pensa na pessoa, mas você também só enxerga coisa boa. É como se você tivesse cego para outros comportamentos. Porque a pessoa é a pessoa. É que ali, na paixão, você via só as coisas boas que dava aquele frio na barriga. Depois que a paixão acaba e ela dura de 6 meses a 2 anos, aí a gente escolhe amar. E, de novo, amor é decisão diária. Todo dia a gente escolhe amar ou não aquele parceiro. Vamos para o último, que já está dando nosso tempo aqui. Último, da retirada. Lembra que é aquele apagão? Saiu. O antídoto é se acalmar. Como assim? A gente não falou que esse padrão da retirada era como se fosse um sequestro emocional? Isso. A pessoa, naquele momento, ela não tem condição de responder racionalmente. Ela está sequestrada emocionalmente. Ela está fora o racional dela está desligado. E ela está a ponto de explodir. Aí ela se retira. Qual que é o antídoto? Se acalmar. Como é que você vai fazer isso? Olha, nesse momento eu não tenho condição de continuar essa conversa. Eu preciso de uns 20 minutinhos para me acalmar e aí a gente volta. E nesses 20 minutinhos, você vai sair dessa situação. Você vai ler uma revista, você vai caminhar, você vai ouvir uma música, você vai tirar o seu pensamento daquilo. Porque você precisa esvaziar emocionalmente. Você precisa se acalmar psicologicamente. Então, você não vai ficar ruminando o assunto da conversa. Faz uma coisa que te distraia, que te alivie. Faz sentido, gente? Meu celular tá tocando aqui, eu só tô mandando uma mensagem, tá? Essa questão que você falou do acalmar... Cabe realmente para tudo, né? Porque quando a gente tá... deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Porque quando a gente realmente tá emocionalmente tomado, a gente perde geral o nosso raciocínio. A gente realmente não vai conseguir raciocinar mais. Por quê? Porque a nossa parte do nosso cérebro instintivo, que é da amígdala, né, do nosso sistema límbico, ele vem e ele toma a frente do nosso córtex, do nosso neocórtex, que é a nossa parte mais racional que foi sendo desenvolvida aí ao longo da evolução humana. E aí você não tem condições realmente de raciocinar. E aí com isso, o que você faz? Dispara a sua emoção do medo, que na verdade você está com medo daquilo. E aí você, foge. E aí você foge, você deleta a pessoa, você ignora, você deixa pra lá.
faz de conta que aquilo não está acontecendo. E aí você precisa realmente se acalmar para que você possa pensar de modo racional para lidar com essa emoção, porque vale a pena, gente. Eu tenho uma pessoa que eu sigo, Fê, que diz o seguinte, que relacionamento a dois é processo seletivo. Então você tem que escolher bem no processo. Porque depois que assina a carteira, você tem que realmente investir naquele trabalho. Você tem compromisso com entregas, você tem compromissos realmente com as demandas, de fazer a empresa prosperar. Eu achei muito legal essa analogia, entendeu? Mas Então, é mesmo, a gente é compromisso, é intimidade, as pequenas, os detalhes, é escolha. Amar é decisão. É isso aí. Amar é decisão, exatamente. Fê, maravilhoso esse tema, tá? Amei. Acho que assim, a minha audiência vai assim, se encaixou muito, né, Lúcia? Eu acho que assim, olhar o relacionamento a partir de todas as contribuições que você traz aqui, com tanta competência, com tanta leveza, tem sido realmente para a gente assim, um presente. Né? Porque aqui a gente trabalha todas as áreas da vida, voltada para a questão da atitude. E aí você conseguiu trazer aqui para a gente esse toque voltado para o relacionamento, né? Porque esse relacionamento faz a diferença quando a gente decide fazer a diferença. Porque senão a gente vai passando a vida e vai descartando pessoas, vai descartando as emoções, vai guardando tudo para debaixo do tapete. E é por isso que às vezes a gente se depara com pessoas infelizes, pessoas sozinhas, né? Pessoas que de repente passaram a vida e não construíram as suas relações. Porque no final, gente, é isso que fica. É a lembrança que as pessoas ficam da gente, são as relações que a gente fez, os reencontros, toda terça, tá, Lúcia? Toda terça, ou aqui no perfil, no meu perfil, ou lá no perfil da Fê. Mas na agenda, toda terça às 15 horas, são relacionamentos, são relações que a gente realmente vai estar conversando aqui, tá? Minha querida, ó, beijo gente, grande. muito obrigada, Lúcia, Marta, Cláudia, todo mundo que participou aqui, muito obrigada. Vamos cuidar dos nossos relacionamentos, porque o que a gente traz aqui para o amor, vale para a família, vale com os filhos, dá para levar em tudo. Esses padrões a gente precisa cuidar e trocar. Isso. Tá bom, gente? Exatamente. Ok, que Eu bom, amei. que bom. Que ótimo, gente, ó. Beijo pra vocês. Às 19 horas tem live aqui ainda, tá? Nós estamos conversando essa semana, Fê, sobre atitude no mundo do trabalho. O profissional do futuro. Então, eu tô trazendo profissionais que tiveram uma mudança desde quando eles entraram no mundo do trabalho, entendeu? Tá sendo muito bacana, tá bom? Gente, beijo pra vocês. Beijo, Fiquem com gente. Deus, tá? Fiquem com Deus. Até.